Salve, meus queridos alunos do 7º ano do ensino fundamental da Prefeitura de Teresina. Como estão todos vocês? Tudo em cima, né? Tudo ótimo? Tudo bem? Convida o primo, a prima, o irmão, sem briga, claro. Sentem-se aí no sofá. Pede a mamãe para preparar a pipoca. Faz o suco de acerola, meu amigo. Senta aí, torna esse momento prazeroso para assistir a nossa aula de língua portuguesa. Isso, te assenta no assento, que hoje nós vamos falar de assento. Mas não é esse assento aí que tu está sentado não, viu? Esse assento aí é com 2 S's. Nós vamos falar da acentuação gráfica. O acento com C, é essa palavrinha mesmo. Então, nós vamos falar daquele riscozinho que tu faz em cima das letras, quando possível ela for acentuada, você faz, que muitas vezes tu deixa até esquecido, entende? Então hoje tu vai aprender alguns conceitos de monossílabo tônico, vai aprender conceitos do que seja oxítonas e do que seja proparoxítonas. Eita, professor, tá falando difícil, vou botar o nome do meu cachorrinho de proparoxítono. Proparoxítono, vem cá, exatamente. Se achar esse nome meio exótico, pode botar aí o nome do teu cachorrinho de oxítono. Pode ser também. São palavras estranhas ao teu universo, mas vem com a gente, te abre ao novo e vamos aprender língua portuguesa com o tio Rufino. Conforme combinamos, deixa eu pegar aqui o meu dispositivo passatório de slides. Olha aí, eu tinha inventando aí um novo nome para isso aqui, meu dispositivo passatório. Minha caneta automática aqui para passar os slides. Então nós vamos aqui a acentuação gráfica, nós vamos explicar o conteúdo, galerinha. E nas aulas seguintes, vocês irão exercitar a mente, a massa cinzenta, por meio de exercícios comigo. Combinado? Fica ligado. E detalhe, caderno, caneta, lápis e borracha na mão. A tua escola agora é a tua sala, é a tua casa, é o teu quarto, é o teu celular. Então tem que pegar aí o material. Se tu estivesse comigo na sala de aula presencial, tu não estavas com teu material escolar em mãos? Da mesma forma aqui, meu amigo. Tá aí na sala de casa, tá assistindo na casa dos primos, na casa da tia, tá assistindo no celular, mas é com o material na mão, senão não anota as dúvidas. Nós vamos falar da acentuação das palavras oxítonas, proparoxítonas e as monossílabas tônicas. Ei, professor, eu sou fera, o senhor está esquecendo de uma aí, eu me lembro, o senhor está esquecendo da paroxítona. Não, te acalma, é nos próximos encontros. Nós resolvemos dividir para não ficar muita informaçãozinha na cabeça de vocês. Vocês têm que saber como usar adequadamente o acento gráfico nas palavras, galera. Porque vocês vão produzir textos, produzir contos, mini-contos. Vocês não têm aula de produção textual? Pois é, aqui o professor manda vocês produzirem poesia, carta de leitor. Eu mesmo já vim aqui com carta de leitor para que vocês produzissem a de vocês. Então, para saber escrever, tem que saber acentuar as palavras, porque se não acentua, meu amigo, você vai estar cometendo um erro ortográfico. Isso não é legal. Combinado? Imagine aqui que aqui sejam botões. Tuc, 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 ó. Já pensou se essa tela fosse touch screen? Tan, 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 tan. Então você vê aí o seguinte. Botei a seta zona indicando que as paroxítonas vai ser na próxima aula. Então, não te preocupas. Essa informação tu vai ter. Nós vamos falar basicamente das proparoxítonas, das oxítonas, das monossílabas tônicas. As monossílabas não estão aqui porque ela já está dizendo uma, né? Aí eu teria que criar uma imagem somente com uma teclinha dessa. Mas o que essa imagem quer dizer é o seguinte, ó. Foca aqui nas proparoxítonas. Imaginem que para uma palavra ser proparoxítona, olha que palavra complicada, professor. Fala aí, o trava-línguas, eu duvido.
Competição agora entre tu e a Mariazinha. Bora, Joãozinho. Fala. Não, enrolou a língua, daqui eu ouvi. Proparoxítona, cara. Isso mesmo. Tu imagina que para uma palavra ela ser proparoxítona, ela tem que ter no mínimo 3. Ó, 1, 2, 3. Ela tem que ter no mínimo 3 sílabas. Se ela não tiver 3 sílabas, eu não posso tratar essa palavra como proparoxítona. Fina, ela tem que ter só 3? Não, eu estou dizendo, ela tem que ter de 3 para frente. Então, imagine que cada botãozinho desse aqui que o tio está triscando, 1, 2, 3, ó, beleza? Aí agora, entenda que aqui seja o começo da palavra, ó. Entenda que aqui seja o começo da palavra. Então, digamos que eu pegue a palavra árvore. Olha aí, deu certo, né? Legal? Árvore. Então, a palavra árvore deu 3 sílabas. Então, significa que a proparoxítona vai ficar bem aqui, onde está essa partezinha vermelha, né? Esse botãozinho vermelho. Então, as proparoxítonas. E o que está dizendo aí todas, o fino? Ainda não entendi. Todas. Não, ele está dizendo aqui que porque todas as proparoxítonas, não é? São acentuadas. Inclusive, as próprias palavras paroxítona, proparoxítona, paroxítona e oxítona são palavras proparoxítona, entendeu? Não, professor, travou aí minha cabeça, não entendi, foi nada. Não, cara, eu estou te dizendo, ó, se tu observar, ó, a palavra proparoxítona, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, palavra grande, professor. Eita, mano. Então, veja, a própria palavra proparoxítona, ela é proparoxítona, porque ela tem a sua antepenúltima sílaba acentuada. Quer ver, ó? Aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. São 6. Digamos que o na é a última, o to é a penúltima e o psi é a antepenúltima. Pois pronto. Toda palavra em que a sua antepenúltima sílaba é forte, nós chamamos de proparoxítona. Esquece isso aqui, não vou perder tempo agora, porque não é assunto para a nossa aula de hoje. E as oxítonas? Ó, a oxítona, ele pintou porque é a última. Não, filho, mas aí é para mim a primeira. Não. Entenda que nós estamos contando daqui para lá. Tá bom? Então, veja. Todas as oxítonas terminadas em A, O, A, E, em, ENS, tá? El, EI, OI, elas também recebem acento. E a própria palavra oxítona, a palavra em si, ela, ó, é proparoxítona, ó. Última, penúltima, penúltima. Beleza, pessoal? Então fica ligado o seguinte. Proparoxítona é a antepenúltima, oxítona é a última. E as monossílabos tônicos? Nós vamos falar delas já já. As monossílabos tônicos. Primeiro disso, para falar delas, vamos teorizar. Para mostrar elas para vocês, vamos teorizar um pouco. Monossílabo tônico é uma palavra que tem apenas uma sílaba. Ó, pessoal, isso aí deve ser anotado no caderno. Se eu fosse tu, já estava anotando. Monossílabo, mono, tracinho, apenas uma sílaba. É, galera, fica fácil de tu perceber devido a esse nome mono. Mono. Todo mundo sabe que é mono, tá certo? Minha filha, ela faz o 7º ano. Ela sabe o que é mono. Mono é um. Mono vem de um. Sílaba. Monossílaba. Monossílabo. Uma sílaba. Tônico. Ei, tu nunca tomou água tônica, não? Tu nunca tomou biotônico, não? Ó, biotônico, pronto. Minha mãe me dava muito biotônico quando eu tava meio capenga, caindo, com fraqueza, não queria comer. Amarelo velho, anêmico. Biotônico. Então, essa palavra tônico quer dizer forte, força, não é? Então, monossílabo tônico são aquelas palavrinhas que têm uma só sílaba e elas são fortes por natureza. E essa sílaba é tônica, é forte, ou seja, é pronunciada com força. Olha aí como não é difícil.
Além disso, possui significado próprio. Além de terem autonomia fonética, os monossílabos tônicos também têm sentidos próprios, ou seja, são substantivos ou verbos. Eles não precisam de outra palavra para eles terem sentido. Você está me entendendo? Então veja só o seguinte, avançando aqui. Olha aí, para as meninas uma moldura. Veja só, monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. As, paz, mas, já, lá, fé, lê, de, pés, vó, vô, nós. Ah, professor, isso aí que é monossílabo tônico. Cara. Agora, cuidado, viu? Vocês com esse celular 24 horas aí na mão, digitando no WhatsApp, digitando aí na internet. Vocês têm a mania agora de botar o nós com I, né? Nós com I. Se tu botar o nós com I, aí tu deixou a palavra não mais correta ortograficamente, né? Ainda cria até um ditongo na palavra. Então, cuidado com esse nós de vocês aí, que eu ando vendo vocês escreverem. Muito cuidado com esse nós. Falamos dos monossílabos tônicos, agora vamos para as oxítonas. Depois é que nós vamos para o quê? Quem sabe? Lembra nada, a palavra é complicada. Depois das oxítonas, nós vamos para as... É isso mesmo, Carlinho Brown Jr. Proparoxítona, cara. Mas antes vamos falar das oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que atêm a última sílaba tônica, isto é a sílaba... São aquelas que têm, aquele A não existe, são aquelas que têm a última sílaba tônica, isto é a sílaba mais forte da palavra. Essas palavras podem ou não ser acentuadas. Recebem o acento gráfico as palavras oxítonas que terminam em, do jeito que a gente viu lá no quadrinho, A o seu plural, E o seu plural, O e o seu plural, em o seu plural. Sem falar também que tem os ditongos abertos, né? El. Oi, como por exemplo herói, né? Nós vamos ver tudo isso aí. Como por exemplo, chapéu, não é? Olha aí. Como por exemplo, não, chapéu não. Essa daí não colou. Vamos por exemplo, pastéis no plural, porque pastel não, viu? Pastel é com L no final. Então, essas palavrinhas que tem o ditongo aberto também, el, oi, vocês vão ver que elas também recebem acento, no decorrer dos exemplos que o tio Rufino mostrar, né? Deixa eu ver aqui. Proparoxítona, ó, pró, paró. As paroxítonas é tema da próxima aula. Pró, vocês entendem, né, galerinha? Pró é chamar para antes. Aquilo que é pró, chama para antes. Então, proparoxítona. Então, digamos que a paroxítona é a penúltima, então a proparoxítona é a antepenúltima, fácil. É uma palavra que tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica. E vocês aprenderam hoje comigo o que é ser tônico. Tônico é algo forte, pronunciado com força. Ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada com mais força. As restantes sílabas da palavra são átonas. Olha aí, átono é contrário de tônico, ou seja, as demais sílabas são fracas. Pessoal, sabia que é impossível na língua portuguesa ter numa mesma palavra duas sílabas tônicas? Não pode, pessoal. Uma é tônica e as outras todas são átonas, sendo pronunciadas com menor intensidade. Com menor intensidade, não significa que elas não têm a intensidade delas. É porque elas são pronunciadas com menor intensidade. Fácil entender, não é? Atenção. Oxítonas terminadas em U, não é? Por isso, ó, as oxítonas terminadas em U não vai ter acento, ó. As palavras oxítonas terminadas em U não são acentuadas. Exemplo, bambu, caju. Olha o filho, eu pensei que caju tinha um acento no U. Não, não tem. É próprio.
das palavras oxítona. Por que oxítona? Ah, Rufino, mas não tem que ter acento? Não, peraí, gente, não é assim não. Não é porque a palavra é oxítona que ela tem que ter acento. Não é assim não. Tambor, tambor, tambor é a última palavra mais forte, é a última sílaba mais forte, nem por isso ela tem acento. Bambu! Sabe como é que eu aprendia quando eu estava na idade de você ensino fundamental? Minha professora, que hoje ela já deve estar bem velhinha lá, ela dizia, ó professor, olha, Rufino, você para aprender, grite a palavra. Aí eu gritava a palavra só no meu pensamento, né? Que se eu ficasse gritando a palavra na sala ou lá dentro de casa, eu ia me chamar de doido. Mas se tu quiser aprender qual é a sílaba mais forte, tu grita a palavra, ó. Fica a dica, viu? Tá ouvindo, né, Pedro Henrique? Isso, você que tá aí na sala. Então, bambu, caju, bauru. Bauru, quem não gosta, né? Do hambúrguer bauru. Então, bauru, aracaju. É mesmo, professor, não tem acento não. Urubu, não tem acento, ó. Por quê? Porque são oxítonos terminados com U. Isso é regra. Regra é regra. Regra tem que seguir. Regra do jogo. Peru, chuchu, tatu, canguru, seminu, iguaçu, hindu, jacu, andu, bangu. Exceção. Porque quase todas as regras na vida têm sua exceção. Exceção. Palavras oxítonas em que o U final esteja sozinho na sílaba, seguido ou não de S, formando hiato com uma vogal precedente. Exemplos: baú, jaú, grajaú, Itaú, etc. Essas sim vão receber acento. Olha só, palavra oxítona em que o U final esteja sozinho na sílaba, seguido ou não de S, formando hiato com uma vogal precedente. Aqui, ó, é porque elas não vão estar sozinhas na sílaba, por isso que elas não têm acento. Se eu dividir bambu, o B vai ficar com U. Se eu dividir caju, o J vai ficar com U. Ah, Rufino, comecei a entender. Agora, ó, baú, o U se afasta do A. Quando esse U se afasta do A, ele se afasta porque ele está tendo força junto com o A. E duas vogais não ficam na mesma sílaba se elas têm a mesma intensidade. Então, esse distanciamento nós chamamos de hiato. Esse desligamento de duas vogais quando são fortes. Que é o caso daqui, ó. O U vai ficar sozinho em baú, em jaú, vai ficar em grajaú, em Itaú. É por isso que recebe acento. E muita gente, até os adultos mesmo, não sabem por que isso ocorre, né? E você está aprendendo hoje por que isso ocorre. Oxítonos e monossílabos tônicos. Não confundir, pessoal. Não confundir. Porque você pode muito bem ter a palavra pé, teu pé aí, pé, né? E o professor te confundir. Dizer que essa palavra é oxítona. Tu vai marcar que ela é oxítona, pé? Não, porque existe uma regra. Para uma palavra ser oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas. Você está me entendendo? Assim como para ser proparoxítona tem que ter no mínimo 3, para ser oxítona tem que ter no mínimo 2 sílabas. Pé não tem, pé é mono. Por isso que eu botei oxítona e monossílabos tônicos, para você não confundir. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e também de tons abertos, EL, EI, OI, seguidos ou não de S, pois o plural não afeta a regra. E as oxítonas terminadas em A, E, O, aí repete, em e ens, e também em ditongos abertos, EL, EI, OI. Então não confunda, porque você pode muito bem encontrar a palavra céu, olha aí, palavra céu. E aí, a palavra céu vai ser oxítona ou vai ser um monossílabo? E agora, sai dessa. Te peguei. Tu que disse que ia ser oxítona. Céu não é oxítona, porque céu tem uma só sílaba. Então ela é uma monossílabo tônico. A palavra céu é uma monossílabo tônico. E entra aqui nessa questão do el, ou do el, ei, oi abertos. Então fica ligado nisso. Por isso que eu amo português. É muito massa. Veja os exemplos dos monossílabos tônicos. Terminado em A, E, O, seguidos ou não de S. Olha só que interessante.
pá, pás, gás, pé, pés, pó, pós. Na verdade, eu estou pegando as palavrinhas e fazendo plural. Só isso que o tio Rufino está fazendo. Estou colocando ela no plural, não é? Ah, professor, falar em plural, o senhor botou pá no plural. Mas gás não está no plural? Tá, professor? Tá não. Porque se eu for fazer, fica gases, né? Aí já não é mais monossílabo, não é? Gases aí não vai ser mais monossílabo, porque agora ela vai passar a ter duas, que é uma particularidade da palavra gás, né? É feito plural com ES. Veja só, monossílabos tônicos, agora em ditongos abertos, ei, oi, el, réis, não é? Não tem um réu de moeda, né? Antigamente era cruzeiro e não sei o que, nem lembro como é que os nossos avós chamavam a moeda, réis, né? Gel, géis, tem o gel que tu passa na perna e tem o géis, que é o plural de gel. Tem o mel que tu consome quando tá gripado, para garganta inflamada, e tem os méis. Tem o fel, não é? O fel, que é algo muito amargo, né? Ao contrário de mel. E tem o plural féis. Tem o sol, que ilumina a gente, os sóis. Dói, rói, mói, de moer, do verbo moer, mói, não é? Rói, de roer. Véu, céu, réu. Réu é a pessoa que está sentado para ser julgado no fórum, no banco dos réus. Olha só que interessante. Agora vamos para as oxítonas, né? Brincar de ver exemplos, que é assim que a gente aprende, pessoal. Ó, falei, ox é a última, né? Não esquece, ox é a última. Ó, todas aí vão estar na última sílaba. E outra coisinha que eu falei que você não pode esquecer, falou em oxítona, tem que ter no mínimo duas sílabas. Vatapá, Guaraná, sofás, pajé, vocês, café, giló, vovó, vovô, paletó, também, vitém, contém, parabéns, vitens, contens. Olha só, que interessante, viu? Então, todas elas têm que ter no mínimo duas, ó. Pode ter mais, pode, ó. Essa aqui tem 3, 1, 2, 3, mas sempre é a última. 1, 2, 3, sempre é a última, ó. A última, a última, a última, a última. Falou em oxítono, última sílaba tônica. Pessoal, não esquece não, o tio está fazendo um esforço danado para passar esse conteúdo para vocês. Vamos para mais um rol de exemplos de oxítonas, agora com ditongo aberto. Aberto, aquele ei, pode fazer aí a caras e boca. Ei, oi, isso, el. Olha aí, papel, tu sabe o que é um papel? Tá aí na tua mão, do teu caderno. E o plural de papel, papéis, não é? Anel, anéis. Fiel, uma pessoa fiel, né? Uma pessoa crente, que crê em Deus, um fiel. Fiéis. Cordel, pessoal, tipo de gênero textual, o cordel, nós já até trabalhamos em outras séries, o cordel, cordéis. Quartel, pessoal, quartel general, onde ficam os soldados, né? Os comandantes, plural, quartéis, não é? Herói, pessoal, ó, anzóis, lençóis, faróis, constrói. Então você viu que para eu ter esses ditongos abertos, não é? No final da palavra, como oxítono, eu preciso botar muitas delas no plural. E é um plural até que um pouco especial. Tem gente até que vamos dizer assim, se confunde, como eu me confundi, ó. Viu que o tio Rufino se confundiu com chapéu, né? Naquela hora que a gente queria dar o exemplo do U. Agora veja, troféu, correto, ilhéus, mausoléu, fogaréu e chapéu. Olha aí, chapéu, o acento não é no U, é no E, porque é um ditongo aberto, terminando essa oxítona. Chapéu, Então, não vacila mais, aprende aí. E as proparoxítonas, para encerrar, são as mais simples, pessoal, porque não existe exceção, basta ser proparoxítona que vai levar o acento. Por último, temos as proparoxítonas com a tônica.
na antepenúltima sílaba. A regra é simples. Todas são acentuadas. A regra é simples. Todas são acentuadas. Essa regra prevalece sobre qualquer outra. Então a palavra, por exemplo, veículos, olha aí, é acentuada por ser proparoxítona e não por apresentar um i tônico no hiato. Fique atento. Pessoal, depois a gente traz essa aula sobre a tonicidade dos hiatos. Mas aqui é só saber dividir a palavra, pessoal. Saber fazer a divisão silábica também ajuda muito na hora da acentuação. Veículos, não é? Então, é por isso que ela é uma proparoxítona. Veja mais exemplos. É com os exemplos que a gente aprende. Lâmpada. Tu não diz lampada. Não pode, né? É lâmpada. Pêssego. Tu não diz pêssego. Tu não diz sábado. Tu diz sábado, não é? Tu não diz empréstimo. Tu diz empréstimo. Tu não diz estômago. Tu diz estômago. Tu não diz alibi. Tu diz álibi. Então, veja que todas essas palavras, ó, ficou aí o acento na antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Quer mais exemplos? Olha aí, mais exemplos. Médico, parágrafo, trânsito, paralelepípedo, lâmpada, côncavo, pássaro, tática, ângulo, bárbaro, exército, fôssemos. Todas elas proparoxítona. Que legal, né? Quer mais? Proparoxítona, matemática. Aí eu botei de propósito. Se minha tela fosse touch screen, eu ia aqui com vocês fazendo os acentos, ó. Imagine que eu estou riscando, vai. Matemática. Árvore. Ônibus. Córrego. Olha. Vamos às oxítonas, ó. Café. Tchum. Caju. Rapaz, que nada, pô. Vocês deixaram eu acentuar o caju. Vacilaram. Não, caju não acentua a regra do U lá. Lembrou? Só se o U estiver sozinho, como na palavra Itaú. Ou então na palavra baú. Não, caju não acentua. Liquidificador. Do é a última, não acentua. Você, acentua. Jabuti. Não, não precisa. Mono não estava lá na regra terminada em I. Monossílabos. Pá. Já. Mãe. Mas. Não é? Vai que eu digo, sei lá. Não queria dizer crianças más, porque crianças não são más. Mas como se fosse o feminino de mal, viu, pessoal? Tá certo? Só, olha aí, o acento. Então, esse mas aqui, não confundir com o mas, conjunção, e nem o mais, advérbio de intensidade. E para encerrar, vamos brincar. Qual dessas aqui são monossílabas? Tônicas, tônica, monossílabo, tônica. Porque todas são monossílabos. Se tu observar, todas aí que tá na tua tela, tem uma só sílaba, mas nem todas são tônicas. Ah, tá fácil, professor. Achei uma. Achei outra. Achei 3. Achei 4. Achei 5. E achei 6. E achei 7. Olha aí. Setas massa. Eu gostei de ter botado essas setas. Meus queridos, foi muito massa trabalhar aqui a questão das paroxítonas, oxítonas e monossílabos tônicos com vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.